gente, bom dia. Olá, bom dia. Morre inspetor penitenciário baleado no Morro do Moreno, em Vila Velha. Rodrigo Rosa estava internado e teria sofrido uma parada cardíaca. Municípios capixabas e vacinação contra a Covid-19. Prioridade para idosos, profissionais da saúde e população indígena. Explosão em oficina deixa um morto em Vitória. Problema com compressor de ar-condicionado teria causado o acidente. Bandidos invadem casa e ferem comerciante na Serra. Os criminosos chamaram a vítima pelo apelido. Polícia Civil e CPI dos maus tratos aos animais fazem operação no abrigo da família envolvida na morte de 11 cães e gatos. Nas redes sociais, imagens do local limpinho, mas dentro tudo bem diferente. Confirmado! Escolas particulares retornam às aulas no dia 1º de fevereiro. Vai ter esquema de revezamento de alunos. Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, assustados com uma fumaça que encobriu o bairro. Era um incêndio na mata do aeroporto. Agora é pra valer. Terminal do Transcol de Itaparica, em Vila Velha, volta a funcionar na próxima segunda-feira. E ainda, aquela folga beira-mar, o bicho preguiça curtir uma praia em Aracruz, ficou numa árvore tomando um solzinho. Que imagem bonita, hein? A gente já volta, é um instante só. TN1 de volta falando da imunização contra a Covid nos municípios capixabas. A expectativa é da chegada de novas doses da vacina. Pois é, a repórter Manuela Machado fala ao vivo com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Olá, Manuela, boa tarde para vocês. Olá, George, Bruna, bom dia a todos que acompanham o TN1. Ao meu lado, o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, que vai falar para a gente desse balanço. Já tem um balanço, subsecretário, desses 2 dias de vacinação aqui no Espírito Santo? Bom dia. Bom dia quem nos assiste. Então, de fato, nós já disponibilizamos para todas as cidades uma primeira remessa das doses destinadas aos grupos prioritários. Sempre lembrando que, nesse primeiro momento, o número de doses é muito reduzido. Nós estamos, então, com prioridade definido pelo Ministério da Saúde para as pessoas que estão em asilos, para as pessoas com deficiência que estão sob custódia do Estado, para os índios, a população indígena e para uma parte dos profissionais de saúde. Então, esse trabalho está em andamento pelas cidades, eles estão realizando, cada cidade tem a sua estratégia, mas a gente orienta que as pessoas não procurem as unidades de saúde para tomar a vacina agora. Isso o município está organizando, vai até esses locais onde estão essas pessoas que são prioridades. Agora, subsecretário, como que o senhor avalia esse impasse do governo federal em relação à chegada dos insumos, para o Butantan, para o Instituto Butantan e também a vacina da Índia? Como que vocês avaliam? Então, para nós é muito difícil nesse momento em que nós temos uma solução para a pandemia nas mãos. Nós temos aquilo que resolve a pandemia, que é a vacina. O Brasil, infelizmente, não cuidou a tempo para que esses insumos tivessem uma regularidade de fornecimento. Tivemos essa primeira leva de vacinas que não foi fabricada aqui, ela foi fabricada fora do Brasil, veio para o Brasil, foi liberada, autorizada, mas não temos a continuidade para isso. Temos algumas doses já prontas, mas dependendo de liberação. Então, a gente aguarda que as providências sejam adotadas por quem de direito, especialmente o Ministério da Saúde, para que estas doses a gente possa receber com regularidade, porque senão nós vamos ter a segunda dose para esse grupo que vacinou agora e depois não teríamos vacina para continuar com os demais grupos. Vocês avaliam também a compra individual do Estado, governo do Estado, sem ter a parceria aí com o governo federal? Nós entendemos que a responsabilidade é do governo federal, até para que tenha uma igualdade no Brasil. O Brasil precisa vacinar todas as pessoas. Vacinar isoladamente cada estado, tomar as suas providências, poderia não funcionar e colocar em risco a igualdade no Brasil. Mas o Espírito Santo está cuidando, está conversando com todos os fabricantes de vacina que atualmente estão numa fase adiantada de
de pesquisa, de teste da sua vacina, para numa eventualidade, se não houver a possibilidade de continuidade do fornecimento pelo governo federal e havendo disponibilidade, existindo doses para vender, o Espírito Santo sim vai tomar as providências necessárias para também vacinar a sua população. E já agora, nesse período da vacina, as pessoas, né, principalmente, claro, essas agora do grupo prioritário, estão recebendo bem ou tem algumas que não querem, que têm receio ainda de tomar vacina? Felizmente, até o momento, a gente não tem notícia de recusa, muito pelo contrário. As pessoas que não estão nesse grupo também querem se vacinar, isso é muito bom. A vacina é segura, ela protege as pessoas. É isso mesmo, nós temos que nos vacinar. Então, nesse momento, felizmente, todo mundo tem recebido muito bem a vacina. Ela não tem grandes reações. A maior parte das reações é uma vermelhidão no local, é natural isso. Passa em pouco tempo, isso desaparece. Então, até o momento, as notícias são muito boas em relação à vacinação. Agora, infelizmente, as doses ainda não são suficientes a toda a população, não é isso, subsecretário? Fica um sentimento de frustração? Então, fica primeiro um grande sentimento. Todos nós esperamos esse dia e ele chegou, né? A vacina existe, ela protege, ela é segura. Esse é um fator de alegria e é um registro importante. Essas datas, essa data de anteontem, a data de ontem, ela deverá ficar marcada como um feito histórico para a humanidade, uma produção de uma vacina num tempo muito curto. Infelizmente, ela ainda não é disponível para todos. Mas nós temos que lembrar que, como previsto, né, o mundo não tem também uma capacidade de produzir vacina para toda a população. Nós sabemos que no começo, nesses primeiros momentos, quem serão vacinados serão os grupos prioritários, aqueles que mais têm risco de adoecer de forma grave e também de ir a óbito. Quando esta população estiver vacinada, aí sim vão diminuir as mortes, vão diminuir as internações, e depois nós então vamos cuidar de vacinar os demais grupos. Isso vai levar o ano de 2021, a gente tem que ter essa paciência e essa ciência. Não vamos vacinar todo mundo nos primeiros dias. Será uma vacinação ao longo do ano de 2021. Só em 2022 que talvez... É muito provável que todos nós, então, do planeta inteiro e também do Espírito Santo, estejamos protegidos já no 2022. Ok, muito obrigada, tá, subsecretário Luiz Carlos Reblin, recebendo a nossa equipe, esclarecendo aí, né, esses 2 dias de vacinação, expectativa para 2021. E também nosso repórter, o Luciano Rosetti, ele fez uma reportagem falando da vacinação no interior do Espírito Santo. Vamos ver. Essa última terça-feira foi um grande dia aqui no Espírito Santo. O primeiro passo para a gente vencer o coronavírus. Como você sabe, neste primeiro momento, prioridade para os idosos, profissionais da saúde e população indígena. Na região metropolitana, a Grande Vitória, foram distribuídas mais de 17.200 doses. No interior do estado, a distribuição foi feita por regiões. A região norte, São Mateus, recebeu 2.651 doses. A região sul, Cachoeiro, 4.796. E a região central, Colatina, recebeu 7.029 doses. O município de Conceição do Castelo começa a vacinar nesta quarta-feira, com 45 doses. Guaçuí recebeu 290 doses e começou a vacinação ontem mesmo. Cachoeiro vai vacinar 34% dos profissionais da saúde. Colatina começa a imunização hoje também. E o que dizer dos idosos, hein? Essa idosinha, Dona Maria Rita Pereira, de Barra de São Francisco, recebeu a primeira dose dela. Detalhe, ela tem 114 anos de idade. Isso mesmo, 114 anos. Cenas como essa dão um alívio e tanto, não é? Nós vamos fazer campanha com essas doses que vieram, né? Um pouco mais de 100 mil doses, que daria aí para 48 mil pessoas, a maior parte dessas profissionais de saúde e os idosos institucionalizados, né? A gente não quer estragar a alegria de ninguém não, mas existe uma preocupação grande no ar. A campanha pode ficar comprometida pela falta de insumos que o país não produz. No total, o Espírito Santo recebeu 100 mil doses, o que vai contemplar 48 mil capixabas. Quem tomou a primeira dose, com certeza vai receber a segunda também. Agora,
E depois? E as outras pessoas? E os outros públicos? E a continuidade da campanha? Pois é exatamente isso o que está em jogo. Porque como nós não temos um cronograma, a gente não vai ter aquela cobertura vacinal, né? A gente não vai ter um número de pessoas vacinadas para fazer uma imunidade maior, para dar aquele impacto na curva de casos, né? Na curva de óbitos. A gente precisa de vacinar muitas pessoas. Então, a angústia agora é um pouco o tempo que nós vamos demorar para ter mais doses. Nós temos 4 milhões de doses que já estão no Butantan, que vieram importadas, então não foram produzidas aqui, né? E eles entraram com pedido na Anvisa. A gente espera que essa semana a gente tenha a liberação dessas 4 milhões de doses, mas também é muito pouco, insuficiente na divisão em todo o Brasil, né? Vão vir doses para cá também, mas um número também muito pequeno. Isso tudo por causa da IFA, que são os insumos farmacêuticos ativos, a matéria-prima da vacina que o Brasil não produz e que vem da China. Nós estamos dependendo daquela IFA, o insumo farmacêutico ativo que nós chamamos, que efetivamente é o que se faz a vacina, o composto que a gente faz a vacina, que nós somos dependentes da China. Então ele vem da China para que o Butantan possa começar a produção aqui, e também vem da China um outro IFA que a Fiocruz também vai produzir aqui. Então, todas as nossas duas instituições dependem desse produto que vem da China. Nós acompanhamos aí na reportagem do Luciano Rosetti que uma idosa com mais de 100 anos foi imunizada. Em Aracruz, uma indígena que tem 72 anos foi a primeira a ser vacinada. É a Marilza da Silva. Ela recebeu a primeira dose da vacina 1 hora após a prefeitura receber o primeiro lote dos imunizantes. Ela é a mãe do cacique de uma das principais aldeias de Aracruz, a Piraquiaçu. A cidade recebeu ao todo 3.422 doses de vacina contra a Covid-19 e mais de 80% delas foram destinadas para a população indígena. A vacinação, de fato, começa hoje no município de Aracruz e serão destinadas aí a 12 aldeias indígenas do município. Idosos também que estão em asilos e em clínicas de repouso, além dos profissionais da saúde. Mas, infelizmente, o vírus está aí, né? Muitas pessoas ainda sendo contaminadas. E nós temos uma notícia triste, porque uma indígena, acabou não resistindo, estava internada e morreu de Covid. A Ofélia Rodrigues Felipe, ela tinha 68 anos, vivia na aldeia de Arraial, em Aracruz. Ela estava internada na UTI de um hospital em Linhares desde o dia 7 deste mês e morreu. Ofélia já era cardiopata e apresentou sinais graves da doença. E desde o início da pandemia, em março de 2020, 236 indígenas que vivem em aldeias aqui no Espírito Santo já tiveram a Covid. E diante dessa triste notícia, né, a Prefeitura de Aracruz emitiu uma nota de condolências aí à família e também a todos os familiares que infelizmente perderam um ente querido. Então, reforçando, né, mesmo com a vacina aí, é preciso que a gente continue com todos os protocolos de segurança, usando álcool, a máscara, para evitar a contaminação pela Covid-19. Eu volto aí no estúdio com vocês, George e Bruna. É isso mesmo, Manu. Obrigada aí pelas informações. A pandemia continua e a gente atualiza agora a situação aqui no estado. Apesar da chegada da vacina, a pandemia continua. De ontem para hoje, 29 vidas foram perdidas por complicações do coronavírus aqui no Espírito Santo. 1.682 novas pessoas se infectaram. Vamos acompanhar aí no painel. O painel contabiliza 279.039 casos confirmados até o momento. 259.213 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Já foram contabilizadas 5.565 mortes pelo coronavírus aqui no Espírito Santo. Os números ainda são muito altos. Olha, gente, uma pessoa morreu após uma explosão em uma oficina de manutenção de ar-condicionado no bairro Santa Teresa, em Vitória. A suspeita é que um problema com um compressor de ar refrigerado tenha motivado o acidente. O corpo do homem que morreu na explosão foi levado para o departamento médico legal. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Uma outra vítima também foi socorrida para a unidade. O vídeo, gravado por populares, mostra que 2 ambulâncias já estão na entrada da empresa de ar-condicionado minutos depois do acidente. Um cilindro teria explodido no local. Explosão do cilindro aqui, ó. Ainda é possível ver pessoas tentando abrir o portão da empresa que fica no bairro Santa Teresa, em Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar à empresa, constatou que nada estava pegando fogo. De acordo com a Polícia Civil, o local ainda vai passar por perícia para apontar o motivo do acidente. Até o fim da noite, a família da vítima fatal ainda não tinha feito o reconhecimento e a liberação do corpo no DML de Vitória. A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho. O local do acidente foi periciado ontem e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Agora, 11h57, a gente vai falar que na Serra, um comerciante foi baleado durante uma tentativa de assalto. Olha, ele dormia na sala quando a casa foi invadida pelos ladrões. A vítima reagiu e os bandidos atiraram. A aposentada de 55 anos viveu uma noite de terror. Pavor, meu marido deitado lá no chão, sangue, 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 eu não sabia o que fazer. Ela acredita que o marido tenha esquecido de trancar a porta com a chave. A aposentada estava dormindo no sofá da sala quando foi surpreendida por 2 bandidos. O marido, comerciante de 59 anos, estava no quarto deitado e reagiu. Ele acordou, quando ele viu o que estava acontecendo, ele reagiu, aí eles deram um tiro e aí ele foi empurrando a gente para a sala, assim, meu marido, eu, eles, tudo. E eles deram, acho que mais, não sei quantos, 3, 4 tiros, não sei. Ela acredita que um dos suspeitos seja conhecido do marido, porque chamou ele pelo apelido. A única coisa que o cara falou foi isso, negão não faz isso, que foi quando ele reagiu. A tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta quarta-feira, no bairro Serra Dourada 3, na Serra. Peritos estiveram no local pela manhã. A vítima é comerciante e mora no bairro há 30 anos. A filha do casal, de 18 anos, estava no quarto dos fundos. Quando acordou, já viu o pai caído e baleado. Ela que chamou o SAMU. A vítima foi socorrida até o hospital de urgência e emergência, onde está internada. Esse comerciante que foi baleado, ele levou o tiro no braço esquerdo, no braço direito, na perna esquerda e também no tórax. Ainda de acordo com a família, ele passa bem, está conversando, mas será submetido a uma cirurgia ainda hoje no braço direito. Assustada, a esposa da vítima não pretende continuar no mesmo endereço. Continuar morando aqui eu não quero morar não. Eu não sei o que eles queriam, se eles só queriam levar o que eles levaram, se eles queriam outra coisa. O irmão do comerciante foi conversar com a cunhada assim que soube do crime. Ele lamentou tanta violência. É lamentável, ele é um pai de família, tem outras filhas. E aí você abordar uma pessoa covardemente dormindo ou entrar na casa dela para cometer esse tipo de crime, a gente fica constrangido. A sensação é até difícil de descrever o que você sente. Uma sensação de impotência, né? Até agora nenhum suspeito do crime foi preso. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz 2 assuntos. Uma operação no bairro da família envolvida na morte de 11 cães e gatos. A polícia encontrou uma imagem bem diferente daquela mostrada nas redes sociais. Uma tristeza, viu, gente? Outro assunto, uma notícia muito triste também. Morreu um inspetor penitenciário baleado no Morro do Moreno, em Vila Velha. Agora, 12:01. Boa tarde para você, Suzy. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. A notícia é bastante triste. O agente penal Rodrigo Figueiredo da Rosa, de 40 anos de idade, morreu esta madrugada. A informação da morte dele foi confirmada pelo sindicato da categoria e também pela Sejus. Ele estava internado desde o dia 11 de janeiro, data que foi socorrido lá do alto do Morro do Moreno, quando ele sofreu um tiro na coluna
devido a ter reagido, de acordo com os assaltantes, ao assalto que ele sofreu. Ele estava com mais 2 casais lá no morro. Logo, fizeram toda uma mobilização para que Rodrigo fosse levado rapidamente até o hospital. Mas durante aí, o atendimento dele, foi diagnosticado que Rodrigo ficaria tetraplégico devido à lesão que ele sofreu na coluna. Pois bem, de acordo com o sindicato da categoria, Rodrigo teria tido uma parada cardíaca durante a madrugada e acabou morrendo. Lembrando que os ladrões que foram envolvidos nessa situação aí, que tentaram assaltá-lo, acabaram presos. Nós mostramos, inclusive, a operação que a polícia fez para prender esses ladrões. Eles foram identificados como sendo Tiago Francisco Cristo, de 18 anos de idade, e Pedro Henrique Gomes de Oliveira, de 20 anos. Pedro Henrique, inclusive, chegou a confessar para os policiais que teria sido o autor de disparo, a pessoa que acabou lesionando todo esse problema que aconteceu aí com o agente penal. De acordo com a Sejus, o agente entrou na secretaria em 2010. A gente se solidariza aí, a família do rapaz, do agente penal, com toda essa situação que aconteceu, nossos sentimentos à família. E agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre o problema com animais e uma ONG protetora deles. Estão lembrados aí, Jorge e Bruna, do que aconteceu logo no início do mês, onde 11 animais foram encontrados mortos dentro de um apartamento no centro de Vila Velha? Pois bem, depois que essa notícia viralizou, que todo mundo se consternou aí com o que aconteceu, a CPI dos maus-tratos da Assembleia Legislativa começou a receber várias denúncias sobre a sede da ONG que fica lá em Praia de Carapebus, na Serra, dizendo que lá um local que pertenceria à família da menina, dona do apartamento onde os animais foram encontrados, também teria irregularidades nos tratos com os animais. A CPI, mais a polícia, a Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil, foi até lá cumprir, inclusive, mandados de busca e apreensão. Eu acompanhei tudo isso e nós vamos conferir agora na matéria que eu produzi hoje pela manhã. O comboio, formado pela Delegacia Ambiental, Conselho de Veterinária e CPI de Maus Tratos dos Animais da Assembleia Legislativa, seguiu de Vitória até essa chácara, que fica no bairro de Praia de Carapebus, na Serra. A polícia veio cumprir aqui mandados de busca e apreensão, motivados por denúncias feitas pela CPI, já que a filha dela teria levado os animais para ajudar a mãe a cuidar. No primeiro momento, só a polícia entrou na chácara e na revista foram encontradas essas armas de airsoft. Depois, membros da CPI entraram. A imprensa não foi autorizada a acompanhar. Desde que a notícia de que cães e gatos morreram confinados dentro desse apartamento lá em Vila Velha, que a CPI de maus tratos vem recebendo diversas denúncias sobre a ONG, que é de propriedade da mãe da menina aqui na Serra. E quando os policiais, os técnicos veterinários e também os membros da CPI vieram verificar a situação aqui dentro, onde funciona a ONG, acabaram descobrindo que ela é muito diferente daquela que aparece nas redes sociais. Nas redes sociais, essa é a situação. Animais bem tratados, local limpo, cada um no seu canto e muita felicidade. Fotos e vídeos dos animais e também pedidos de doação em dinheiro para manter o ambiente assim e o cuidado com eles. Alguns posts têm linguagem até áspera para conseguir a doação, mas a realidade encontrada e registrada pela CPI é outra nada parecida. São aproximadamente 34 cães. Não há abrigos suficientes para os cães e, de acordo com a CPI, há fezes de animais por todo o canto. Não falta água nem comida, mas... A situação é muito crítica, é surreal. Os cuidadores, na verdade, eles vivem em situação análoga aos animais. São vários animais acumulados, não tem baias, eles vivem na mesma casa, nas mesmas condições, na mesma cama. É uma reprise do que nós vimos no apartamento de Vila Velha, só que não tem animais mortos.
A deputada encontrou os animais em condições insalubres e a decisão do delegado Eduardo Passamani, que coordenou a ação, é que o local está interditado e os animais serão recolhidos para um outro abrigo. O local está interditado, não tem condição de ficar animal nessa situação. Isso foi decidido pela Justiça. Nós estamos com uma equipe voluntária, com um médico veterinário, que está fazendo a chipagem desses animais para poder eles serem recolhidos. A situação dos animais aqui é bem conhecida por quem mora próximo. Ninguém entra para fazer visita e os animais ficam assim, a lavanter, né? Como a própria sorte. Isso é muito triste. Diante da constatação feita nessa ONG, a deputada já avisa que a intenção agora é realizar fiscalização em outras ONGs protetoras de animais. Como vocês puderam ver aí, George, Bruno, amigos, a situação lá também é extremamente caótica. Logo que os policiais chegaram, que o delegado entrou na propriedade e foi abordar lá o casal, eles estavam na cama, dormiam ainda, junto com diversos cachorros lá. Uma situação que impressionou também a deputada Janete de Sá é que junto com essas pessoas viviam esses animais e estava tudo muito imundo, muito sujo. As fezes dos animais estavam espalhadas pela sala, pela casa, pela cozinha. A condição realmente ali insalubre. Por isso que a deputada se referiu ao fato de que a situação dos adultos era análoga à dos animais, porque eles viviam numa condição só. Toda sujeira, toda imundície, toda porcaria ali. Alguns vizinhos que nós conversamos ao redor, que pararam para saber o que estava acontecendo naquele local, comentaram que o local era muito fechado, que os cães muitas vezes saíam de casa acompanhando o carro ali do proprietário, mas que eles continuavam na rua, que muitos dos cães acabaram entrando em casas de outros vizinhos e por lá mesmo ficando. Enfim, a situação ali era bem triste. Um dos comentários que surgiu também lá é que toda essa família vive problemas de depressão. Desde que a filha do casal morreu há cerca de 15 anos, tanto os pais como a irmã acabaram desenvolvendo esses sintomas, e sintomas graves, com alguns integrantes da família até pensando em tirar a própria vida. Talvez explique essa situação. Mas a deputada também colocou, George Bruna, que a partir de agora eles vão fazer uma fiscalização rigorosa em todas essas ONGs que se intitulam protetoras dos animais, para saber se isso está sendo realizado de acordo ou se essas pessoas estão transformando o cuidado com animais em negócio, apenas para arrecadar dinheiro. Lembrando que há muita ONG séria que merece o nosso apoio e também os nossos recursos. E se a CPI dos maus tratos dos animais está fazendo essa prevenção, melhor ainda, para que assegure essas pessoas que trabalham seriamente receber o dinheiro para manter esses animais bem cuidados. A deputada também disse que a partir de agora aquele local está interditado e ela vai solicitar nas redes sociais para que doações a essa entidade não aconteçam mais. É com vocês aí no estúdio, George Bruno. Obrigada, Suzy, pelas informações. É muito triste a gente ver, né, cachorros, animais nessas condições. São condições insalubres, né? E é impressionante a gente imaginar que a família vivia ali no meio daquilo tudo. Muito complicado mesmo. A gente espera que tenha um final feliz aí essa história. A Suzy trouxe uma informação muito importante, né? Existem casas, né, entidades muito sérias, mas também existe gente que usa isso, usa essa temática para arrecadar dinheiro. Isso realmente precisa ser investigado. Verdade. Olha, agora a gente fala do caso do idoso mantido em cárcere privado em Linhares, norte do estado. O neto do idoso foi preso por manter o avô de 84 anos nesta casa em condições subhumanas. As janelas do imóvel eram lacradas por dentro e por fora. O senhor ficava lá dentro sem nenhuma ventilação, num calor sufocante. A casa não tinha energia elétrica, estava suja e cheia de lixo. O homem, que é cego, estava sentado numa cadeira plástica, no escuro e com fome. Em um outro quarto, os militares encontraram o responsável pela vítima, um jovem de 28 anos. Ele estava ajoelhado no chão, aparentemente orando em uma língua desconhecida.
Ao ser questionado, começou a falar palavras sem sentido e ameaçou os militares. Ele foi preso em flagrante por crime de maus tratos e cárcere privado. O delegado Fabrício Ducindo falou sobre as denúncias que levaram a polícia a descobrir este caso. Vamos ver. Nós recebemos algumas denúncias anônimas de pessoas que procuraram a delegacia informando essa situação que esse idoso vivia. Os policiais foram até o distrito de Palhau, no local encontraram uma casa toda lacrada e trancada, com as janelas e portas pregadas por dentro. Olhando por uma fresta, os policiais conseguiram visualizar esse senhor sentado numa cadeira de plástico. Então invadiram a residência para poder resgatar o senhor e constataram aquele estado de coisas, uma casa num sol a pino de 3 horas da tarde, um calor infernal, a casa toda escura, como se estivesse numa noite escura, porque ela toda lacrada por dentro. O senhor não tinha se alimentado naquele dia, a gente não sabe quantos dias que ele estava ali passando fome. E os policiais começaram a vistoriar os outros cômodos da casa e encontraram o neto dele, o que estava dominando o avô, esse senhor de 84 anos, um neto de 28 anos, que estava numa posição ajoelhado, falando palavras ininteligíveis, como se estivesse fazendo uma oração. E acabou ficando irritado e ameaçando os policiais. Nesse momento, os policiais algemaram esse rapaz e trouxeram para a delegacia, onde ficou constatado, né, pela visualização do local, pelo depoimento das testemunhas e pelo que os policiais viram no local, que esse senhor estava vivendo em cárcere privado e estava sofrendo maus tratos constantes por parte desses familiares. Olha, gente, é um absurdo a gente mostrar uma história dessa. Eu fico indignada, acho que todo mundo fica, né? É um absurdo mesmo. O idoso foi encaminhado ao Serviço de Ação Social do município, onde vai receber atendimento médico e psicológico. Pois é, além da maldade, não é? Tem o fato também de muita gente fazer esse tipo de ação, né, de violência, para ficar com a aposentadoria do idoso. Muito comum isso acontecer. Então é importante que quem estiver em casa, quem tiver vizinho, fique de olho também e faça a denúncia. Tem que denunciar. Gente, olha, seria cômico se não fosse um absurdo. O ladrão cavou um buraco para entrar numa loja em Vila Velha, mas vejam só, teve que ficar pelado para passar com folga. O Felipe Chicarino traz essa informação. Olá, Felipe. Oi, George, Bruninha, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente está aqui em São Torquato, Vila Velha, ao vivo, eu e o meu companheiro diário de imagens e reportagens, o Bruno Passos, para contar uma história para vocês bem inusitada. Hoje, por volta aí de 2h30 e 3 horas da manhã, vamos mostrar ali a fresta, Bruno, ó, tem ali, ó, aquele espaço ali, ó. Um criminoso tentou entrar aqui, dentro do depósito de uma loja de autopeças que a gente se encontra agora, tentou entrar por ali, ó. Só que tava dando uma enroscada, ele não conseguia entrar. Aí esse criminoso teve uma excelente ideia. Vou entrar peladão. Ele entrou. Aí quando ele arrancou a roupa e ficou totalmente nu, ele conseguiu passar ali pela fresta, entrou, caiu pra dentro aqui do depósito, deu um rolê pra lá, deu um rolê pra cá. Aí, o que aconteceu? Barata voou, o sirene começou a tocar, o alarme, aí ele não ficou preocupado, não. Ele continuou no rolê dele. Vamos, Bruno. Ele continuou no rolê dele. Aí ele viu, tinha peça. Falaram pra gente que ele é muito cuidadoso, tá? Muito cuidadoso. Aí ele entrou aqui, na área administrativa da loja. Aí ele sentou. É claro que eu não vou sentar, porque ele tava pelado. Ah, não vou sentar, não. Aí ele queria levar esse computador. Não deu tempo de levar. Porque, como eu falei pra vocês, o alarme disparou. E logo, logo, o proprietário chamou a polícia. Chegou até aqui. Pra então, prender o peladão. Tô ouvindo o George rir. As imagens mostram já rolê aí desse bandido que eu tô curiosa aí, desse peladão. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com o Felipe, mas vamos ver as imagens aí, ó, da ação dele. Ele estava bem à vontade, né, George? Nossa, muito bem à vontade. Agora chama a atenção a fresta com que ele passou, né? Acho que com roupa ou sem roupa, ali seria difícil passar por aquela frestinha ali. Verdade, e entrar na loja. Eu sou magra, mas acho que nem eu ali, hein, dava. Muito difícil.
Impressionante como ele viu que tinha câmera de segurança e mesmo assim não se intimidou, né? Além da ação de roubar, claro, estava super à vontade, sem roupa, tranquilo. Mas tá aí, ó, foi pego pelos policiais. Esse é o destino dele agora, né? Verdade. Olha, gente, depois de mais de 2 anos de interdição, finalmente foi anunciado o retorno do terminal de Itaparica, em Vila Velha. O terminal volta a operar na próxima segunda-feira. Estava fechado desde julho de 2018 por causa dos problemas na estrutura do telhado. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o terminal foi todo remodelado. Foi usada a mesma tecnologia aplicada em obras de grande porte do país, como a cobertura do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O terminal terá 37 baias, por onde deverão circular 32 linhas. Diariamente vão passar por lá cerca de 55 mil passageiros. Finalmente, né? Tava na hora já, o pessoal precisando do terminal. E a seguir, cidadãos intimidados. Bandidos enviam mensagens ameaçadoras decretando toque de recolher em Viana. Ladrão tenta roubar celular em ônibus e acaba preso. Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, assustados com uma fumaça que encobriu o bairro. Era um incêndio na mata do aeroporto. E ainda a gente fala das obras do Portal do Príncipe. Hoje foi liberado o trecho que facilita acesso ao bairro Santo Antônio. A gente volta já já, um instante só. TN1 de volta agora, meio-dia e 19. A gente estava querendo saber o desfecho da história lá do bandido Peladão, né? Felipe estava contando pra gente. Vamos saber agora, vamos voltar lá para São Torquato com Felipe Chicarino. É com você, meu amigo. Pois é, vamos então. Como é que acabou essa história então? Como é que o Peladão saiu? Na verdade, não saiu. Saiu preso. Vou aqui agora conversar com o proprietário da loja que viu pelas imagens do celular o nudes da madrugada. O senhor recebeu nudes no celular do senhor então? Eram nudes, era o Peladão? Correto. Por volta de madrugada, o telefone tocou. Eu fui atender, era o telefone da loja. Imediatamente fui olhar na câmera, eu vi que tinha um estranho dentro da loja. Acionei a polícia. Assim que a polícia chegou, eu também vim para a loja. Abri uma loja, tinha um cara pelado dentro da loja, tentando sair. Por onde ele entrou, só que ele não estava conseguindo. O senhor vai trocar aquela cadeira lá que ele sentou, pelado? Como é que vai ficar aquela cadeira lá? A cadeira vai permanecer, foi higienizada já, há de continuar, né? Já joguei bastante álcool nela. Álcool em gel, tudo? É, tudo que tem direito. É isso aí. Agora, o senhor estava me dizendo que ele é muito organizado, né? 100%, ele não fez bagunça nenhuma. Pela quantidade de documentos que tinha em cima da mesa, ele não fez bagunça nenhuma. Deixou tudo organizado. Conforme estava, ele deixou. Entendeu? Ele é jamais organizado, até que às vezes um colaborador. Exatamente. Então, se ele resolver sair da cadeia e entregar um currículo aqui pela organização Segunda Chance, como é que é? Vai ficar na fila, né? Aguardando. Muito obrigado, viu? Desculpa a brincadeira. A gente brinca, né? Mas é algo muito sério. Foi uma tentativa de furto aqui nesta loja em São Torquato. Vamos dar a mão aqui em São Torquato. Que acabou com um Peladão preso. Peladão na prisão, no DPJ. É isso. O desfecho foi esse. Bruna e George. Que bom que acabou sem prejuízo, né? Para o proprietário, para a loja. E o Peladão vai ter que pensar sobre o nu dele agora nas próximas horas, lá em Viana. Eu volto com você, Bruna e George. Tá certo, isso se daqui a pouco não for solto, né? Se a gente não mostrar outra notícia do Peladão aí aparecendo de novo. Agora, que roupa que ele tava que não conseguia passar ali, né? Pois é, não entendi muito bem não, mas enfim. Olha, tensão no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Bandidos estariam tentando decretar toque de recolher na região e enviando mensagens ameaçadoras aos moradores. Nesse recado postado em uma rede social, a ordem é para ninguém ficar na rua após as 11 da noite. O aviso ainda se estende a bairros vizinhos. Segundo a população, o clima começou a ficar tenso em vários bairros do município no fim de semana, quando um ataque aconteceu. No domingo, 2 jovens deram entrada no PA baleados e dizendo que foram vítimas de um assalto. No mesmo dia, um terceiro homem foi baleado em um bar. A polícia acredita que os crimes tenham ligação. Sobre as ameaças de toque de recolher, a Polícia Civil informou que o Serviço de Inteligência
monitora as atividades criminosas e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A população pode ajudar nas investigações, denunciando as ações de bandidos, claro, pelo 181. E olha, um ladrão de celular se deu mal em Vitória. Ele foi preso após roubar o celular de uma passageira. O suspeito acabou de completar 18 anos. Usuário de drogas, já tem uma extensa lista de passagens pela polícia. Na maioria das vezes, roubou para alimentar o vício e foi pego mais uma vez. Aproveitou um momento de distração de uma passageira quando o ônibus parou no ponto e agiu. A vítima estava próxima à porta, né, falando ao celular com a mãe. Os indivíduos entraram, puxaram o celular dela e desceram correndo, adentrando o bairro Jardim da Penha. Assim como o roubo, a ação da Guarda Municipal de Vitória também foi rápida e o prendeu. O motorista do ônibus parou a nossa viatura, que estava patrulhando na Dante Michelini. Passou as características, a gente saiu em patrulhamento e conseguimos lograr êxito ali próximo ao São José. O indivíduo estava lá com as características, foi abordado e foi localizado o celular com o mesmo. Infelizmente, para o cidadão brasileiro andar com os pertences que ele consegue adquirir depois de muito trabalho é complicado. Um relógio de pulso, por exemplo, pode ser alvo dos bandidos, só que ele é para ficar no pulso, não é para ficar numa parede. O celular é um telefone móvel. Ou seja, tem que ser utilizado enquanto você está na rua. Se for para usar dentro de casa, é mais fácil usar o fixo, né? Pois é, infelizmente, nós ainda temos que ter muito cuidado ao usar esses tipos, né, de pertences de objetos. Por isso, é sempre bom ficar atento, sabe? Olhar para os dois lados, andar sempre muito desconfiado. Ele é maior, inclusive com uma lista extensa aí de passagem, várias passagens, e agora ele acabou de completar 18 anos, então a gente espera que fique aí um tempinho, né? Ele, na verdade, ele teve a oportunidade, ele viu a oportunidade ali, né? Próximo à porta, falando no celular, ele só teve o trabalho de subir 2 degraus, puxar e correr. Olha, câmeras registraram o momento em que ladrões renderam funcionários de um lava-jato e roubaram uma caminhonete em Linhares. Os funcionários terminavam a limpeza do veículo quando foram surpreendidos pelos bandidos. Um está armado, pede a chave do carro e exige que as vítimas entrem na caminhonete. Em seguida, um criminoso assume a direção da Hilux e todos fogem. Os funcionários do Lava Jato foram abandonados às margens da BR-101 e os 4 ladrões seguiram no sentido São Mateus. Eles ainda não foram localizados pela polícia. E agora a gente fala das obras do Portal do Príncipe em Vitória. É uma obra muito importante porque vai melhorar o fluxo de veículos, que costuma ser muito complicado ali naquela região, né? Pois é, hoje o governador visitou o local e falou sobre a liberação do acesso ao bairro Santo Antônio. O trecho facilita a vida do motorista que chega à capital pela segunda ponte. Quem chega em Vitória pela segunda ponte já deve ter reparado no canteiro de obras instalado há 5 meses na Ilha do Príncipe. Na verdade, a obra aqui carrega o nome da região, Portal do Príncipe, um investimento de 42 milhões de reais do governo do estado, que pretende dar mais fluidez no trânsito na região e também a criação de uma nova área de lazer. Nesta quarta-feira, rolou uma visita técnica para que o estado pudesse avaliar o andamento das obras. Vai, de fato, melhorar a mobilidade, vai dar velocidade ao fluxo de veículos dessa região, de quem vem de Cariacica, de quem vem de Vila Velha. A Avenida Américo Boás, que hoje tem 2 pistas, vai passar a ter 6 pistas. Então nós vamos aumentar o fluxo aqui. Uma via com concreto, concretada, resistente. Nós teremos aqui diversas áreas de esporte e de lazer. Campo de futebol, área de bicicleta, área de praça mesmo para lazer, para atender aqui a Ilha do Príncipe, atender a outros bairros aqui do entorno dessa região. Do lado de dentro do canteiro de obras, homens, mulheres e máquinas trabalham desde agosto do ano passado para atender o prazo previsto de entrega da obra, que são de 18 meses. Logo após a visita, o governador Renato Casagrande afirmou que o andamento da obra está em 40%. Mas já tem coisa pronta por aqui, viu? O motorista que chegar em Vitória pela segunda ponte e tiver indo, por exemplo, para Santo Antônio, vai ter à disposição esse acesso aqui, ó, que foi entregue nesta quarta-feira. Acesso este que leva o condutor direto para o bairro Santo Antônio. Quem vem de Cariacica, por exemplo, de Vila Velha, quer ir para a região de Santo Antônio, região de São Pedro, aqui em frente à rodoviária já pode fazer o contorno e ter acesso a essas regiões.
Em novembro, se Deus quiser, nós entregaremos essa obra à comunidade do Estado do Espírito Santo, a nossa capital do Estado do Espírito Santo. O seu Clóvis foi um dos primeiros a passar pelo novo acesso. E aí, tá aprovado, seu Clóvis? Ficou ótimo, porque de primeiro a gente tinha que dar a volta lá na ponte, lá em cima, na ponte seca lá, para vir para Santo Antônio, senão para a Clínica Acidentado. Agora não, já adiantou, mas ficou mais perto, ficou muito aprovado. Então tá aí, previsão de obra finalizada em novembro. Gente, uma vítima de assalto quase foi estuprada em uma farmácia em Vila Velha. O crime foi filmado. Primeiro, entra um assaltante com uma arma na mão. Depois entra outro que usa uma blusa com capuz e também está armado. Segundo funcionários, os dois já entraram perguntando onde estava o cofre. Revistaram todos no local e uma das clientes foi levada para um depósito, onde o bandido também foi filmado. Ele tenta tirar a blusa da vítima, depois ele abaixa e toca na jovem. Os suspeitos, segundo as vítimas, pareciam estar sob efeito de drogas. Chegaram a discutir, pois um queria cometer o estupro e outro queria ir embora. A dupla fugiu, levando R$ 450 da farmácia e celulares das vítimas. Esse crime aconteceu em uma farmácia que fica em Jardim Azteca, em Vila Velha, por volta das 10 da noite. Quarta-feira, 20 de janeiro. Mais vacinas devem chegar em até 3 semanas, diz governo. Na foto principal, Foliões já organizam carnaval em casa. Descontos para cursos técnicos com diplomas em 2 anos. Manicure é espancada e tem celular quebrado por ex em Cariacica. Um paraíso ameaçado em Vila Velha. Estado e prefeitura abrem vagas com salários de R$ 8.000. E ainda destaque no jornal A Tribuna. Em AT2, ator Joaquim Lopes. Ser cercado por mulheres é aprender diariamente. DJ quer entrar para o livro dos recordes. E no caderno de imóveis, opções para viver perto do mar. Incêndio atinge mata do aeroporto e fumaça cobre bairro em Vitória. Moradores de Jardim Camburi e bairros vizinhos tiveram sono interrompido na madrugada de hoje. Uma densa fumaça cobriu o bairro. Nas redes sociais, moradores relataram dificuldade para respirar com o forte cheiro que começou por volta da meia-noite. O que causou a fumaça foi um incêndio na região de mata do aeroporto da capital, perto ali da Norte Sul. O incêndio já havia sido controlado durante a tarde de terça-feira, mas voltou à noite. O Corpo de Bombeiros confirmou que as equipes foram até o local, conseguiram realizar o combate por volta das 5 da tarde de ontem, mas voltaram na madrugada de hoje, já que as chamas haviam retornado. O combate foi iniciado e está em andamento, tendo em vista aí que se trata de um local com excesso de material orgânico, o que dificulta a extinção completa da fumaça. Agora a gente mostra o flagrante de 3 mulheres furtando óculos em uma ótica de Cachoeiro de Itapemirim. Elas entram na loja se passando por clientes, olha aí. Enquanto uma conversa com a vendedora, as outras ficam do lado, só observando. Elas pedem água e café e assim que a funcionária se afasta, o furto começa. Elas vão colocando os óculos dentro da bolsa. De acordo com a proprietária, 3 peças foram levadas, no total de R$ 700. Essa já é a terceira vez que a ótica é assaltada em um ano de funcionamento. Para evitar novos furtos, a comerciante vai instalar vidros nas prateleiras que hoje são abertas. E a seguir, perseguição policial termina em acidente na Serra. Escolas particulares retornam às aulas no dia 1º de fevereiro. O TN1 fala como será esse retorno. E ainda, aquela folga à beira-mar. O bicho preguiça curtiu uma praia em Aracruz. Ficou numa árvore tomando um solzinho bem à vontade. A gente já volta em instante só. TN1 de volta. Na Serra, uma perseguição terminou em acidente. Policiais civis perseguiam este veículo em Manguinhos. Durante a fuga, os suspeitos atingiram um motociclista e o piloto foi parar debaixo de um ônibus do Transcol. Os bandidos em fuga são suspeitos de locar veículos para cometer assaltos e ataques entre traficantes. 2 pessoas foram detidas. O motorista não tinha carteira de habilitação. Ele e o comparsa já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. O retorno presencial das aulas na rede particular de ensino vai acontecer a partir do dia 1º de fevereiro no estado. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo. O retorno será de forma presencial e online.
Em algumas escolas, haverá revezamento semanal e intervalos para entrada e saída das turmas para evitar aglomeração. As escolas afirmam que vão seguir rigorosamente os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara, medição de temperatura de alunos e funcionários e desinfecção de salas, laboratórios, bibliotecas, antes e depois do uso. De acordo com a determinação do governo do estado, apenas os municípios que estão em risco baixo e moderado para a contaminação da Covid-19 podem retomar as aulas, ou seja, todos os municípios da Grande Vitória estão liberados para voltar às atividades. Olha, antes de encerrar o jornal, a gente tem um momento fofura agora aqui no TN1. Hoje cedo, gente, na Praia Maraju, em Aracruz, um bicho preguiça roubou a cena. Olha, o Luiz Fernando, que é agente da Guarda Municipal de Vitória e está de férias, gravou um vídeo mostrando o bichinho curtindo uma praiana. Olha só. O bicho preguiça foi achado naquela árvore ali, ó. Neném. E resgatamos ele e botamos nessa mata aqui, ó. Aí, já tá até pegando as frutinhas aqui para se alimentar. Se Deus quiser, vai ficar forte e vai se recuperar. Tem que ficar na natureza, né, filha? Isso aí. Neném. Tchau, tchau. Vai comer, vai. Vai comer. Tchau, dá tchau, dá? Dá tchau pra gente. Tchau, neném. Que legal ver essas imagens, né? A gente mostrou aí ao longo da semana tartaruga perdida, espuma no mar. É bom a gente mostrar a natureza bem feliz, bem cuidada assim, né? Super tranquila, né? Verdade. Ó, agora 12h35, hora de encerrar o TN1. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente está te esperando aqui. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Até amanhã, 20 para meio-dia. Até lá. Beijo, tchau.